Aula de hoje, nossa videoaula, sobre conjuntos numéricos. O objetivo dessa aula é conhecer o surgimento dos números, né, e a evolução conforme a necessidade da vida do homem em sociedade. Bom, como surgiu os números? Os números foram criados ao longo da história diante da necessidade do homem que precisava de uma forma de representar quantidades. Vamos observar a imagem aí. Olha lá. O homem, a cada ovelhinha, ele vai colocando uma pedrinha. E aí ele tem a necessidade de representar quantidades. Imagina quantas pedras esse homem não colocou aí para poder representar essas ovelhas no campo, hein? Foi aí que simbolizaram, nasceram, né, os símbolos, os números, a codificação, porque os números na verdade são códigos, né? As letrinhas para simbolizar. E surgiram então os números naturais. Quem são os números naturais? É representado pela letra N, né? Quem são? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Esse N significa naturais, N de naturais em matemática, né? Bom, esse N com esse asterísticozinho aqui, né? Alguns falam estrelinha. Não, mas é asterístico o nome. E significa que ele está excluindo alguma coisa. Se você observar aqui, ó, tá dando uma olhada? Quem foi que ele excluiu? O 0. E aí, N é números não nulos. Quem são? Somente os números positivos, números naturais não nulos. Quem são? O 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos conhecer algumas propriedades aí agora, né? O conjunto dos números naturais tem algumas propriedades que vamos destacar hoje. Por exemplo, todo número natural dado tem um sucessor. O que é um sucessor, gente, de um número? É um número que vem depois do número dado. Exemplo, seja M um número natural. Vamos considerar um M um número natural aí. O sucessor de M é M mais 1. O sucessor de 0 é 1. Lembra lá, logo depois de 0 vem o sucessor, o número que vem depois. O sucessor de 19 é 20. Se um número natural é sucessor de outro, então vamos considerar o seguinte: os dois números juntos são chamados de números consecutivos. 1 e 2 são números consecutivos, 5 e 6 são números consecutivos. Vamos ver, junto com essa propriedade, vamos ver mais uma característica? Todo número natural dado N, exceto o 0. Por que não o 0? Porque dentro dos números naturais, né, ele vai começar a partir do 0. Tem um antecessor. O que é antecessor? Número que vem antes do número dado. Lá no conjunto dos naturais, se vocês observar, antes do 0 não existe nada. Só a partir do 0 que vai existir a numeração, né? Quem que é o antecessor do dos números naturais? Exemplo, se M é um número natural finito diferente de 0, o antecessor do número M é M menos 1. Ou seja, o antecessor de 2 é 2 menos 1. Ou seja, 2 menos 1, 1. O antecessor de 56 é 55. O antecessor de 10 é 9. Ok? Vamos continuar? Bom, diante disso, da necessidade, né, de representar números, quantidades que saíam, e dentro dos números naturais não existindo, foi surgindo então o conjunto dos números inteiros, que é esse que nós estamos visualizando na tela. Bom, quem que é os números inteiros? Lembra lá? Não olha essa partezinha, só olha aqui, ó. Lembra lá que seus números naturais era só a partir do 0, os números naturais positivos? Pois é, os inteiros vêm para acrescentar, ó, os negativos. Tá observando aí? Ó, 0, 1, 2, 3. Olha aqui à sua esquerda, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E assim acrescentou, abraçou junto com os naturais os inteiros. Quem que é o conjunto dos inteiros? Os naturais, né, mais os números negativos. Vamos observar agora alguns subconjuntos importantes da gente conhecer aí do conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z. Eu até fiz uma brincadeirinha para vocês lembrar, né? Z, inteiros. O próprio nome já diz, né, gente? Inclusive, inteiros é uma coisa que não se divide. Um pão inteiro é um pão que não foi dividido. Bom, os subconjuntos aqui, não dá uma olhadinha, é os números inteiros positivos. Olha aqui para vocês verem. Só tem números inteiros positivos, ok? O Z com esse sinalzinho aí, que é o menos,
é os números inteiros negativos. Vamos dar uma olhada? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se você me perguntar assim, vamos observar esses números aqui, ó. Se você me perguntar assim, qual o número que tem mais valor, eu vou responder para você o menos 1. Por quê? Porque o número, quanto mais ele vai crescendo negativamente, mais ele vai perdendo o seu valor. O número que está mais próximo de 0, ele tem mais valor. Ou seja, entre o menos 5 e o menos 1, quem que tem mais valor? O menos 1. Mas depois nós vamos dar uma estudadinha a fundo em cada conjunto, ok? Vamos continuar. Bom, o Z com asterisco, lembra lá do asterisco? O que é o asterisco? Os números naturais não nulos. Quem são os números naturais não nulos, gente? Só exclui somente o 0. Ó aqui. Tá olhando? Bom, os números positivos de um lado, os números negativos do outro. Vamos continuar. Agora nós temos aqui uma atividade de aprendizagem, né? Você vai responder quais das proposições abaixo são verdadeiras. Você vai classificar quais são verdade, quais são mentirosas. Bom, eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo e tenta resolver. Resolveu? Então vamos continuar. Quais das proposições abaixo aqui é verdade? Bom, vamos analisar. 0 pertence aos naturais? É verdade. Lembra lá que os números naturais começam com 0? Aí tem aqui a letra B. 2 menos 3 pertence aos naturais? Para você resolver e saber se vai pertencer aos naturais, primeiro você precisa resolver essa conta que está entre parênteses. 2 menos 3, imagina lá, você tem R$2 no bolso e uma dívida de R$3. Quanto que sobra? Menos 1. Menos 1 só compreende dentro do conjunto dos números inteiros. Os naturais é somente os positivos, ok, galera? Por isso, isso não é verdade. Letra C. Os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros? Verdade. Lembra lá que os números inteiros pegou e só veio acrescentando os números negativos? Então, portanto, é verdade, né? Letra D. Os números naturais união com os números inteiros números inteiros negativos é igual aos números inteiros? Verdade, porque os números naturais são os números positivos. Quando uniu com Z, né, que é os números inteiros negativos, formou o conjunto de quem? Dos números inteiros. Portanto, é verdade. Vamos observar agora a letra E. Letra E. Números inteiros positivos é igual a números naturais? Verdade, os números inteiros positivos são somente números positivos. E quem que é os números naturais? Os números positivos, né, gente? Então, portanto, é verdade. Bom, menos 3 elevado a 2, né, é uma potência, pertence aos números inteiros negativos. Vamos observar o seguinte, aqui está errado, tá? Mas vamos lá que eu vou explicar por quê. Bom, menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é uma potência, você tem que resolver. Se você resolver, você vai colocar aqui, ó, menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Portanto, ele não pertence a Z negativo, tá? Essa resposta minha aqui está errada, tá bom? Ele não pertence a Z negativo, ele pertence aos inteiros, né? Positivos, né? Ou somente inteiros, ele está lá dentro, mas não podemos classificar ele somente como inteiros negativos, ok? Entendido essa parte? Vamos continuar. Letra G. Menos 4 vezes menos 5 pertence aos inteiros positivos. Vamos observar primeiro, para aí, resolve a conta. Resolveu? Menos vezes menos, mais 4 vezes 5, 20. Então, 20 pertence aos inteiros positivos. Verdade, gente, 20 está lá dentro dos inteiros positivos. É só você pegar o conjunto e analisar. H, 0 pertence aos inteiros? Verdade, gente, essa aí, né, se você observar, 0 é um ponto que divide a metade dos números inteiros positivos e a metade dos números inteiros negativos, né? E aí, por último, aí a letra I. 5 menos 11 pertence aos inteiros positivos. Vamos dar uma analisada? Bom, você tem 5 uma dívida de R$11. 5 menos 11. Só de você já fazer a conta, você vai saber que aqui você vai ficar devendo menos o 6, né? Menos 6, portanto, não pertence aos inteiros positivos, né? Vamos continuar a aula aí? Bom, diante da necessidade, antes de nós entrarmos no conjunto aqui, diante da necessidade de representar quantidades, metades, criou-se então o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Eu estou frisando aqui para vocês que Q vem de quociente, né? Vou dar uma olhadinha para você ver. De onde que vem quociente? Imagina, 10 dividido por 2 dá 5. Então, esse Q vem de quociente.
Por que de quociente? Porque vem para representar frações, os racionais vêm para representar razão, tá? Bom, imagina lá uma pessoa racional. Racional vem de razão, tá? Que é igual a B, tal que A e B pertence a Z. E B tem que ser diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Gente, isso aqui é representado em forma de fração. Por que tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Porque qualquer coisa que você dividir por zero vai ser sempre zero, né? Bom, todo número, então o número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. E D também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Subconjunto dos números racionais. Quem é o subconjunto dos números racionais? Aqui está o conjunto dos números racionais, que compreende tanto os números positivos quanto os negativos, tá? Por que você vai olhar e logo responder de cara? Esse aqui, esse menos 2, é um número inteiro, ele não pode ser racional. Ele pode, gente, lembra lá que o número racional é representado pelos números inteiros? Bom, menos 2, coloca menos 2 sobre 1 e divide. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, esses números inteiros aqui, que são casas decimais finitas, né? São números decimais inteiros, né? Você olha, só você colocar 1 não modifica nada. Lembra lá que eu falei com vocês que o 1 não modifica a quantidade? Bom, o que, com asteriscozinho, é exclusão, né? Os números racionais não nulos. Vamos observar, é o que? Menos quem? Zero. Bom, olhou aqui, ó. Cadê ele? Então, menos o zero. Compreende todos, menos o zero. Os números racionais positivos, que é somente os positivos, não tem os negativos. E os números racionais negativos, né? Que é somente os números racionais negativos, ok? Bom, como é que a gente representa números racionais? Pela representação decimal, né? E fracionária. Vamos ver. Importante aqui para lembrar vocês, a representação decimal de um número racional é obtida pela divisão de A por B. Quem que é A por B? É números inteiros, lembra? Qualquer número inteiro. Vamos ver aqui por que ele vai ser número racional. 1 dividido por 2 é 0,5 décimo, né? É uma casa decimal exata, não é? 0,5 décimo. É uma casa decimal exata, portanto é racional. Essa é uma característica do racional, decimais exatas. Bom, 1 dividido por 6. Bom, você olha aqui que deu 1,666. E assim, esse 66 vai repetir infinitamente. Olha as reticências. Bom, só que aqui, no final, a gente pode observar o seguinte. Ela possui período, dízimas periódicas, né? Essas casas aqui tem período, tem a repetição, né? Então, por que é um número racional? Nós podemos representar aqui sobre fração. Olha aqui, ó sobre fração, tá? Então, sempre quando repetir lá, ó, tiver a repetição, então sempre vai ser racional. Vai ser finita ou, se tiver, vai ter repetição, ok? Vamos continuar aí? Bom, o conjunto dos números racionais. Os números racionais representados pela letra I ou IR. Quem são os números irracionais, pessoal? São números decimais que não admitem representação fracionária. Tá observando aí? Exemplo, π, que é igual a 3,141592359 e assim infinitamente. Olha reticências no final. Por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. Ou seja, vamos deixar uma característica bem marcada aí. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma dízima. Só que não é periódica, gente. Tá observando? Não periódica, ó. Então, são decimais infinitas e não possuem período. Qual que é a diferença do racional para o irracional? O número racional, né? Racional, razão. Racional você consegue representar na forma fracionária. Já o irracional não, ok? Bom, possui casas decimais finitas lá no racional. O irracional não, infinitamente, né? Só que a diferença um do outro é que não tem período, né? Olha para você ver. Se tivesse período aqui, ele seria um número racional nesse final aqui. Só que não tem período e, portanto, é não periódico. Por isso, é um número irracional. Vamos avançar. Bom, vocês vão estar observando aqui agora, né? Como ficou o nosso conjunto. Naturais, olha lá, números positivos. Os números, ó, inteiros, ó, olha ele aqui, ó, veio para acrescentar, para abraçar os números naturais. E por último, nós temos aqui os números racionais, que abraçou todos, né? Lembra lá?
Você pode representar os números naturais dentro dos números racionais, ok? Vamos dar uma observada aqui do ladinho, o que nós temos? Os irracionais. Bom, e quando une aqui os dois, nós vamos ter quem? A união dos racionais com os irracionais, nós vamos ter os números reais, ok, pessoal? Vamos avançar? Bom, só que tem quantidades que nós não conseguimos representar dentro dos números reais, dentro daqueles conjuntos lá, nós não temos. Por exemplo, raiz quadrada de números negativos. Por isso, vai surgir, então, o conjunto dos números complexos, que é representado pela letra C. Os números complexos surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que atormentava os matemáticos. Qual o resultado da operação da equação de segundo grau, né? Olha para cá, observa aqui, nós passamos para resolver aqui, nós passamos para depois da igualdade. Bom, se passamos, o inverso da potenciação é quem? A radiciação. Bom, x mais 1 é igual a 0. X ao quadrado mais 1 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 1. Vamos fazer lá, ó. X é igual a raiz de menos 1. Bom, dentro do conjunto dos números naturais, nós não temos nenhum número que a gente vai multiplicar que vai dar menos 1, né? Dentro do conjunto também dos racionais, e nem dos inteiros, e nem dos irracionais. Enfim, dentro dos reais. Então, quem que surge? Os complexos. Vamos dar uma olhada aí. Por isso, foi criado um número especial, que denominamos algebricamente como I. Quem que é I? Um número que elevado ao quadrado resulta em menos 1. Matematicamente, nós falamos o seguinte, que I ao quadrado é igual a menos 1. Equivale a gente a dizer que, né, I é igual a raiz de menos 1. Se pedir lá para você quem que é a raiz de menos 1, sempre será I, beleza? Esse novo conceito, né, possibilitou a resolução da equação mostrada anteriormente. I ao quadrado é igual a menos 1, ou I é igual a raiz de menos 1. Qualquer raiz de número negativo, né, vai existir. Só que não existe dentro daqueles conjuntos que vocês conhecem lá no nono, no primeiro, não. Vai existir dentro do conjunto dos números complexos, né, que é os números imaginários, ok? Bom, e aqui agora está o esquema agora para vocês dar uma olhada dos conjuntos. Observou aqui, ó, o conjunto dos números naturais pequenininho, o conjunto dos inteiros abraçando e o conjunto dos racionais. Do ladinho aqui tem os irracionais. Unindo esses dois conjuntos, tem quem? Os reais, né? Bom, e olha para cá para você ver os números complexos abraçando todos eles, né? Vamos continuar? Vamos realizar essa atividade agora. Você vai pausar o vídeo e vai colocar qual que é verdadeira, qual que é falsa, ok? Bom, vamos conferir as respostas agora? Os naturais está contido dentro dos racionais? Verdade, né? Se você observar lá, os naturais está lá dentro dos racionais. O conjunto dos inteiros está contido dentro dos racionais? Verdade. Os inteiros negativos estão lá também dentro dos racionais? Os inteiros, né, positivos, negativos, estão dentro dos racionais. O zero pertence aos racionais? Verdade, né? Olha para cá, nós temos o que? Uma dízima periódica, ó, casas decimais, né? Com repetição de período, né? Então, ele pertence aos racionais. Só da gente fazer essa fixação aí, né? Nós já podemos considerar como verdade, né? Nós podemos representar isso aqui como fração. Pega aí 4 dividido por 9, você vai conseguir representar em forma de fração, ok? Vamos continuar. Letra E. 3,141592 pertence aos irracionais? Verdade. Olha para cá, olha a diferença dessas duas. Bom, as duas são dízimas, né? Só que aqui é periódica e aqui não é periódica. As casas decimais, infinitas casas decimais e sem período, sem repetição, ó, 1, 4, 1, 5, 9, 2 e assim vai infinitamente, mas sem repetir, ok? Vamos aqui agora a letra F. 2t pertence a Z? Bom, para você ver isso aqui, já está falando, ó, 2t está dividindo. 2t pertence aos inteiros. Então, portanto, isso aqui é negativo. O próprio nome do conjunto já fala inteiro. Se dividiu, gente, não tem conversa, não pertence a ele, né? Já cai para o outro conjunto. Agora, vamos olhar aqui, letra G. 1/3 pertence aos racionais. Você vai pegar lá 1, né? E dividir por 3. Quanto que dá? Dá 0,3333 infinitamente. Dá o quê? Infinitas casas periódicas. Portanto, é verdade, né? Os números racionais têm a característica de ter o quê? Representar sobre fração. E quando você divide, dá casas periódicas, né? Pode ser infinitas, mas é o quê? Periódicas, ok?
3/8 pertence aos números irracionais. Para você saber se pertence ou não, você vai pegar 3 dividido por 8. Quanto que é 3 dividido por 8? Dá 0,375 centésimos aí. Centésimos não, milésimos, perdão. Bom, se você observar o seguinte, olha para cá. 3/8 pertence aos números irracionais? Não pertence, portanto, não é verdade. Letra I. 7/8 pertence aos números racionais? Bom, você pegando e dividindo, você vai ver que vai dar 0,875. Você vai ver que é verdade, tem casas decimais, né? Só que é finito, né? Se é finito, dividiu. Mas se é finito, pertence aos racionais. Irracionais, somente casas decimais infinitas, né? Não periódicas, né? Também. Aí J, a raiz de 9 pertence aos complexos? Verdade, só dentro de números complexos nós vamos poder encontrar a raiz de 9, vai ser aí, ó, 3i, né? Ok? Vamos continuar aí? Pessoal, faça os exercícios, pega a matéria, estuda, tá? Agora que você já tem uma melhor compreensão de conjunto, próxima aula nós vamos dar continuidade sobre outro assunto. Um abraço para você e fica com Deus.